Ora, bem-vindos de novo ao nosso Evangelho hoje. Serenidade e paz é aquilo que nós precisamos de ter. Pensamento em Jesus. E, naturalmente, vamos harmonizar as nossas mentes com uma canção. Hoje, uma canção de esperança. E também, olhem, deve-nos merecer alguma reflexão a letra de todas as canções que a gente vai cantando. Vamos ver esta de hoje, que é muito importante para os nossos lados. Cruzando a Galileia, ou em Jerusalém, e em toda a Judeia, Jesus falou no além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Tu que vives sem esperança, sedento de paz e amor, nem te surgirá lembrança o socorro do Senhor. Vem lembrar conosco, irmão, a boa nova que traz luz, e juntos seguiremos ao encontro de Jesus. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém, e em toda a Judeia Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa os inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. A mensagem que ensinou ao povo que tanto sofria, o vento do amor levou onde falta a alegria. Passaram tempos de trevas e a terra esqueceu a luz, mas está chegado o tempo do regresso de Jesus. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém, e em toda a Judeia Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em família para podermos partilhar os teus ensinamentos, pedimos-te, Senhor Jesus, que abençoes esta noite, que os teus mensageiros, que os nossos guias, os nossos protetores e também os nossos familiares que já partiram se possam reunir aqui conosco para vibrarmos em conjunto, por forma a podermos harmonizar o nosso lar.
que possamos compreender a tua mensagem, colocá-la em prática, primeiramente dentro das nossas casas, junto com os nossos familiares, para que depois possamos saber fazê-lo com os nossos amigos, com os nossos inimigos. Sê connosco e abençoa todos os lares e também a nossa família. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, os itens 5, 6 e 7. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer suas refeições. Sabendo disso, vieram os seus parentes para o controlarem, pois diziam que ele não estava de juízo perfeito. Entretanto, vieram a sua mãe e os seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado à sua volta e disseram-lhe: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e chamam-te. Mas ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados à sua volta, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque quem quer que faça a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. São Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 a 35. São Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele se contradizia. Um facto irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ele não podia destruir por um lado o que estabelecia no outro, de onde é preciso tirar essa consequência rigorosa, que, se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é porque as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não são suas. Causa estranheza, e com razão de ser neste caso, que Jesus mostrasse tanta indiferença pelos seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que respeita a seus irmãos, sabe-se que nunca mostraram simpatia por ele. Espíritos pouco evoluídos não compreendiam a sua missão. A sua conduta, aos seus olhos, era bizarra e os seus ensinamentos não os haviam tocado, razão porque não havia nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhavam até certo ponto as prevenções de seus inimigos, o que é facto, de resto, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão quando aparecia à família. E João diz claramente, capítulo 7, versículo 5, que eles não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura por seu filho, mas é preciso convir também que ela não fazia bem ideia da sua missão, porque não se viu seguir os seus ensinamentos, nem nunca deu testemunho dele, como fez João Batista. A solicitude maternal era o seu sentimento dominante. Com respeito a Jesus, supor que haja renegado a sua mãe seria desconhecer o seu caráter. Semelhante ideia não podia animar aquele que disse: honrai o vosso pai e vossa mãe. É preciso, pois, procurar um outro sentido para as suas palavras, quase sempre empregadas de forma alegórica. Jesus não descurava nenhuma ocasião para dar um ensinamento. Ele escolheu aquele que se lhe oferecia, com a chegada da família, para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. É evidente que nós... É evidente que vamos ler a mensagem primeiro. Isto vai ter que ser parado, não é? Então vá, daqui a uns tempos. Do livro Vinha de Luz, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, Herdeiros. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 17. Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, através de seus expositores,
relegam o homem à esfera da miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca muitas vezes o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens, com justiça, o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Que a humanidade não menospreze a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse morredora da herança divina. Olvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser, com o Pai, os tutores de nós mesmos. Então, esta leitura de hoje é uma continuação da que fizemos no ano passado, na semana passada, perdão, e que nos deve continuar a fazer refletir. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É claro que da história de Jesus, da vida de Jesus, o que se conhece, para além daquilo que os evangelistas relataram, é muito pouco. É muito pouco. Vamos sabendo hoje algumas coisas através dos espíritos que vêm contar as histórias. E recordo que a Amélia Rodrigues, quando questionada certa vez a propósito, e a Amélia Rodrigues foi por Divaldo Franco quem melhor traduziu as histórias do Evangelho, ela diz que Jesus não deixou nada, aquilo que Jesus contou foi contado diretamente a todo o povo, e que aquilo que eles trazem de volta do mundo espiritual são opiniões dos espíritos. Segundo o relato de espíritos que viveram naquela época, eles expressam as opiniões que entendem sobre aquilo que foi a vida de Jesus. E, aliás, o texto do Evangelho de hoje diz precisamente isso, quer dizer que não se sabe muito bem, não se conhece muito bem, como Maria acompanhou a vida do filho, como Maria acompanhou, digamos assim, a missão que até desconhecia. Mas há pequenos relatos, exatamente por Amélia Rodrigues, que referem que Maria, depois da crucifixão, seguiu os ensinamentos do Cristo. E, aliás, há mesmo referências em que ela, na fase final, ela passou a viver com João, o evangelista, exatamente aquela notícia que é dada de que Jesus da cruz entregou João a Maria como seu filho e Maria, mulher, a ele como sua mãe. Há referências que, de facto, Maria seguiu, a partir daí, os seus ensinamentos, as suas orientações. Agora, aquilo que é dado saber depois, pelo relato, foi muito deturpado, foi muito alterado, não pela Igreja Primitiva, que viveu em plenitude, e naquela época aquilo que se conhecia era passado de boca em boca, ou depois, a partir dos evangelistas, era passado como cópias daquilo que eram os relatos que os evangelistas deixaram. Mas nós temos que notar que quando a gente conhece uma história e a conta passado 30 anos, há alguns aspectos que nós acrescentamos, comentários, e há outros que nos escapam. E, portanto, não há referência, de facto, profunda àquilo que se passou. Mas a Maria Rodrigues relata vários factos, e também Joana de Ângeles relata, contando, de facto, por exemplo, a propósito da vida de Joana de Cusa, como é que aquela mulher, não é? Como é que aquela mulher viveu os últimos tempos da sua vida, ou Maria de Magdala, como é que ela, vindo a ser leprosa, acabou por pedir que pudesse despedir de Maria, e os relatos apontam para que ela, de facto,
caiu nos últimos instantes da sua vida física nos braços de Maria e ali desencarnou exatamente como leprosa. E alguns relatos referem que Maria também terá, no tratamento aos leprosos, terá acabado por também desencarnar com essa doença. Mas nós sabemos hoje que a doença não é infecto-contagiosa, não é uma doença que permita ou que faça com que as pessoas se isolem do resto da família, coisa que acontecia ainda há 50 anos atrás. Então não há uma referência muito grande sobre isso. São apenas opiniões e às vezes são conclusões que se retiram daí, que não podem não corresponder absolutamente à verdade. Mas há aqui um aspecto muito importante, que é quem é a minha mãe e quem são meus irmãos. Numa referência clara, mas isto acontece, por exemplo, não é de todos os tempos, que o homem sai em busca do espírito mais afim, muitas vezes sai em busca de um objeto de compra, mas a busca, digamos assim, do homem ou da mulher, dos companheiros ou companheiras, tantas vezes se encontra maior afinidade fora do lar. E, portanto, naturalmente que há espíritos mais próximos de nós que estão noutros lares. E também há espíritos próximos de nós que estão no nosso lar, mas também há desafetos que também estão no nosso lar. O que ocorre é que, de facto, Jesus quis dar uma lição muito importante para todos. Aqueles que não, enfim, que têm dissabores, têm desentendimentos connosco, com certeza que estão de volta para nos provar que somos capazes de mudar o nosso comportamento todo o tempo. E, portanto, só a lei da reencarnação justifica que Jesus tenha dito isso. Muitas vezes, fora do lar, encontramos os verdadeiros irmãos. Outras vezes, dentro do lar, encontramos verdadeiros inimigos. E, portanto, naquela oportunidade, aqueles irmãos que, com Maria, foram em busca de provar à mãe que ele não queria trabalhar e que só andava com gente de mau porte, aí refere-se realmente o pensamento negativo que eles destilavam e que Jesus sentiu, referindo que, de facto, eles não seriam os seus, digamos assim, os seus mais próximos, não seriam verdadeiramente os seus irmãos, mas muitas vezes ali, perante aquele público que o ouvia, estariam, de facto, aqueles que cumpriam, que faziam a vontade do Pai, que esses seriam verdadeiramente os irmãos, ou seriam verdadeiramente, no sentido da afetividade, a mãe, no sentido da afetividade, volto a repetir. Então, é esta constatação que a gente tem que tirar e o ensinamento para a nossa vida. Temos que analisar, de facto, o nosso lar, a nossa família, e saber como é que determinados comportamentos, determinadas situações têm justificação no passado. Sempre, e vamos anotar, sempre com a maior cota de responsabilidade nossa, daqueles que assumimos o querer desfiar a família, o querer ser responsável por aqueles que às vezes nos dão problemas, outras vezes satisfação e alegria, porque são, de facto, regressos ao trabalho conjunto para nos testar e para nos fazer agir numa determinada direção do bem, enfim, repor muitas vezes erros do nosso passado. E é esta referência que nós só podemos encontrar, de facto, na doutrina da reencarnação, dos nascimentos, de vários nascimentos, das várias experiências na Terra, em vários corpos. É esta reflexão que é muito importante nós percebermos, até para podermos ginasticar a nossa mente e ensinar aos nossos filhos, que hoje estão regressados à Terra com outros conhecimentos, como é que as coisas acontecem à nossa volta, acontecem neste mundo de tragédias e de aflições, porque pelos nossos lares dentro, nas televisões, entram à hora, curiosamente, das refeições, do conjunto, da presença de todos uns junto dos outros, essas tragédias, essas notícias, que não se cansam de referir assassinatos, mortes, acidentes, desastres, bombas, guerras, e que parece que indiciam que, de facto, a Terra está numa convulsão completa e total. Aqueles aspectos mais positivos, de amor, de caridade, esses são omitidos e muitas vezes só têm direito a uma noticiazinha de rodapé quase imperceptível que passa a grande velocidade. Então, vamos refletir sobre este tema muito importante ligado à constituição da família. Vamos daqui a pouco podem comentar uns com os outros, podem dialogar uns com os outros, aceitar as perguntas dos filhos e estar preparado para responder. Agora vamos fazer a nossa irradiação pelas famílias em problema, com problemas, em dificuldades, em violência. Vamos pedir, Senhor, que os nossos fluidos, a nossa energia, esta
fraternidade que sentimos possa ser tomada pelos teus mensageiros e levada esta noite aos lares em desavença, aos lares em desarmonia, para que haja um bocadinho de mais paz, mais sossego, mais serenidade. Toma a nossa oferta, Senhor. Vamos cantar uma canção que, aliás, é o espírito que nós conhecemos que melhor traçou esta fraternidade e este amor. A Rainha Santa. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Santa Isabel, irmã, bela princesa, socorrista das vivências mais penosas, está sangrando a nobre alma portuguesa. Vem perfumar nossas dores com tuas rosas. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Bondosa amiga que do além velas por nós, vem em socorro destes pobres pecadores. Com tua força divinal nós estamos sós e seguiremos mitigando tantas dores. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. De Assis distante, São Francisco elegeste como teu guia, teu modelo, tua luz. Nobre Rainha, te pedimos que com ele nos conduzam por Maria até Jesus. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Rainha Santa, presença consoladora. E continuem a se entenderem mais uns minutos, em diálogo fraterno. Nós ficamos por aqui, despedimos, muito boa noite, muita paz, que Deus abençoe os vossos lares. Até para a semana, se Deus quiser.